A ditadura militar no Brasil. No Brasil, o período mais recente de ditadura militar ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, com o argumento de evitar a realização de uma ditadura comunista no Brasil em período de Guerra Fria. As Forças Armadas Brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964, que depois o presidente João Goulart. Eleito como vice-presidente em 1960, Jango, como era conhecido, assumiu o poder após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961. A ditadura civil-militar no Brasil foi marcada pela extrema violência com a qual foram combatidos os opositores do regime. Prisões arbitrárias, torturas, estupros e assassinatos foram realizados pelas forças militares e policiais no país. Desde o primeiro momento, direitos políticos foram cassados, instaurando ainda uma rígida censura aos diversos meios de comunicação e à expressão literária e artística da população. Economicamente, o Brasil conheceu um intenso crescimento econômico, industrial e agrícola, principalmente em decorrência da grande soma de investimentos realizados pelo Estado e empresas estrangeiras, o que ficou conhecido como o milagre econômico brasileiro. Todavia, houve também grande repressão aos movimentos de trabalhadores, o que manteve baixos os salários, pois as possibilidades de reivindicação eram mínimas. Além disso, esse crescimento não resultou em uma distribuição de renda. Pelo contrário, durante a ditadura militar, a concentração de renda nas mãos dos mais ricos cresceu no país. Um grupo que teve grande importância contra a opressão sofrida na ditadura militar foi o dos artistas, como atores, músicos, cineastas, artistas plásticos, poetas e escritores e muitos outros. Cada um contribuía com o que melhor sabia fazer, questionando os fatos e informando a população, apesar da censura sofrida pelos órgãos opressores. E como bons artistas, os músicos populares brasileiros descreveram os horrores da ditadura nos mínimos detalhes, descrição que perpetuam até os dias atuais, trazendo à tona toda a covardia aplicada contra o nosso povo e que não nos deixam esquecer todas as atrocidades cometidas contra o nosso país. Caetano Veloso é um exemplo de cantor e compositor que foi censurado várias vezes durante a ditadura militar. Ele foi um dos precursores do movimento tropicalista. Esse movimento é um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas da vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira, misturando manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas radicais. Caetano Veloso se exilou junto com Gilberto Gil em 1970 em Londres, voltando no ano seguinte para assistir à missa pelos 40 anos do casamento de seus pais, mas foi preso e intimidado a escrever uma canção elogiando a rodovia transamazônica, que naquela época estava em construção. Caetano Veloso compôs canções de protestos, como Alegria, Alegria, de 1967, É Proibido Proibir, de 1968 e Tropicalia, de 1968 também. Grandes sucessos até hoje. Outro exemplo de cantor e compositor é o Gilberto Gil, que também fez parte do movimento tropicalista. Ele foi censurado e preso pela ditadura militar e se exilou junto com Caetano Veloso em 1970, voltando ao Brasil em 1972. Gilberto Gil compôs junto com Chico Buarque a música de protesto Cálice, de 1973, uma das mais famosas durante a ditadura militar e também uma das mais importantes, que por conta da sua censura só pôde ser divulgada 5 anos depois de sua gravação. A partir de 1974, foi iniciado um processo de abertura lenta e gradual, que pretendia restaurar as liberdades políticas da democracia representativa. Em 1979, foi decretada uma anistia aos presos políticos e aos exiliados, permitindo ainda a formação de novos partidos políticos. Em 1978, intensas greves ocorreram na região do ABC Paulista, o que contribuiu muito para o enfraquecimento do regime. O esgotamento final do regime militar aconteceu principalmente em decorrência da realização de inúmeras manifestações de massas nas principais cidades brasileiras, pedindo a realização de eleições diretas para presidente da República. Realizadas por milhões de pessoas, essas manifestações ficaram conhecidas por diretas já.
Apesar da manifestação do interesse popular, os militares não realizaram uma eleição direta. Em 1984, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral. Entretanto, sua morte pouco antes da posse levou ao governo José Sarney, o primeiro presidente civil no Brasil após 21 anos de ditadura civil-militar. Sarney, ao assumir a presidência, deu início então ao período conhecido como Nova República.